eu sou a Audrey Pereira, eu sou assistente de direção e nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha experiência na filmagem remota de um piloto de série de TV. Eu tô gravando esse vídeo no segundo semestre de 2020, o mundo tá passando pela pandemia do Covid-19 e em março, quando a gente entrou na pandemia, a gente não sabia como o mercado audiovisual e nem como o mundo, enfim, ia se comportar agora com a presença desse vírus, né? Por um longo tempo as filmagens elas não estavam permitidas, as filmagens presenciais, né, não estavam permitidas, assim como vários outros setores da economia, o audiovisual também precisou se reinventar. O que eu fiquei pensando que era legal de compartilhar essa minha experiência é que provavelmente outros assistentes de direção do Brasil também estejam passando por esse momento de precisar se reinventar, entender como que vai estruturar agora o seu trabalho, sem ter esse contato, né, presencial com a equipe, com o elenco, que é tão fundamental da nossa função. Então eu achei legal abrir esse vídeo falando isso, e então quem tiver outras experiências para compartilhar, acho que pode ser muito legal. Quando eu recebi o convite para esse projeto, já com o roteiro lido, a gente fez uma reunião, eu, a produtora executiva, e o diretor, que também é o dono do projeto, para que eles me passassem quais que eram as expectativas, como que eles estavam imaginando esse modelo de produção. Logo no início eles deixaram muito claro de que estava todo mundo fazendo aquilo pela primeira vez, assim, era a primeira experiência de filmagem remota de toda a equipe, e que provavelmente a gente ia ter que fazer ajustes conforme a pré fosse andando, e mesmo durante as diárias. Nessa primeira reunião eles também me passaram quem mais seria a nossa equipe, né? O diretor, eu como assistente de direção, a diretora de fotografia, o diretor de arte, o diretor de som. Essa era a equipe da filmagem. E aí depois a gente teria então um designer gráfico, um montador e um finalizador. Eram 6 personagens em 5 casas diferentes, porque tinham 2 atores que eram casados, né? Então seriam uma mesma locação. Então ficou estabelecido que o nosso modelo de produção e a filmagem toda seria remoto. Todos os nossos encontros seriam em reuniões virtuais, as visitas de locação também e as filmagens também. Então, ao longo da pré, a gente foi percebendo que o elenco estava acumulando muitas funções, além da função de atuação, né? Então, o diretor e a produtora executiva, eles se reuniram e depois nos passaram que o elenco, quando no orçamento do projeto, receberia o seu cachê de atuação mais as funções agregadas que eles teriam e que a gente ia entender ao longo do processo. Com o roteiro lido e depois dessa reunião, eu fiz a análise técnica, encaminhei para a equipe juntamente com os relatórios, que é como eu já costumava fazer. Eu fiz todo esse processo no Movimagic. Para a gente conhecer a locação, a gente estabeleceu o seguinte: eu fiz uma conversa com os membros da equipe perguntando o que a gente precisaria ver inicialmente dessas locações para começar a pensar em quais seriam os ambientes de cada personagem. Eu criei tipo um roteirinho de um vídeo para pedir pro elenco nos mostrarem. Se tratava basicamente de mostra a sala no plano mais aberto possível, agora vai passando pelas paredes lentamente, fica um pouquinho em cada parede, vai devagar, vídeo na horizontal, coisas assim. Uma coisa muito legal é que a produtora, ela pegou esse roteirinho e fez um vídeo na casa dela, então ela encaminhou para o elenco já esse vídeo, dizendo, se puderem, façam um vídeo mais ou menos assim. Então a gente foi recebendo esses vídeos e eu fui marcando reuniões com a equipe em que a gente assistia a esses vídeos, reuniões de visita de pesquisa de locação, por assim dizer. Então a gente ia entendendo, esse personagem de repente a gente pode encaixar ele aqui no quarto, esse outro aqui a gente coloca na sala, esse outro a gente pode dar uma variada nos ambientes, enfim. Falando um pouquinho do roteiro, esse roteiro era um personagem principal que conversava pelo computador, através de uma videochamada, com os outros 5 personagens. Então cada personagem tinha o seu único quadro, que era a visão, o ponto de vista do computador, né? Então a gente não tinha muita variação de cenário por personagem. Depois que a gente pré-selecionava um ambiente para cada personagem, eu combinava com o elenco uma reunião de visita de locação, que aí era uma visita guiada, né? A gente fazia uma reunião com toda a equipe, chamava o elenco para a sala da reunião, que nessa época eu fazia no Zoom, e eles iam nos apresentando os ambientes. E a gente dizia, a gente gostou mais do quarto, pode ir para lá?
ah, pode colocar o computador ou o celular, enfim, aqui pra gente te ver, senta ali, não sei o quê. Normalmente eu gravava essas reuniões e a diretora de foto e o diretor de arte iam fazendo alguns prints também, pra gente ir ajustando depois em conversas daí só com a equipe, né? Essas reuniões eram muito, muito, muito importantes e a gente já ia adiantando com o elenco algumas conversas do tipo, dependendo aqui a gente vai ter que tirar esse armário, dependendo aqui a gente vai ter que arrastar isso aqui um pouquinho pra lá, enfim, já indicando pra eles alguns trabalhos que eles teriam que ter depois na outra visita. Em paralelo a esse trabalho mais técnico, artístico também, o diretor ia fazendo os ensaios com o elenco. E como tinha essa dinâmica, né, de que um conversava com todos, a gente marcava horas de ensaio com todos os elencos e fazia isso, sempre virtualmente. O diretor tinha por hábito gravar essas chamadas dos ensaios e depois ele editava, o que era muito legal porque a equipe conseguia visualizar como que ele estava imaginando essa montagem, essa dinâmica, os tempos todos. E a essa altura o elenco já sabia mais ou menos onde a gente ia filmar e já poderia fazer essa reunião no ambiente, e isso era super legal. O diretor de arte também ia fazendo conversas com o elenco sobre a caracterização. Nesse caso ele fez esse processo sozinho, a gente não tinha figurinista e nem um maquiador, enfim, uma pessoa específica de caracterização. E ele ia fazendo esse processo com o elenco e chamadas, e eu ia só acompanhando um pouco essa dinâmica, mais ou menos como a gente faz numa pré normal, presencial. Eu criei uma agenda de pré no Google Agenda, então toda a equipe tinha acesso, assim, à agenda da semana e, enfim, os compromissos que a gente ia marcando, e a comunicação a gente fazia também através do grupo do WhatsApp. O elenco tinha pessoas que moravam tanto em Porto Alegre e também em São Paulo, então a gente começou a entender, junto com a produção, que equipamentos que a gente usaria, né? A gente usou uma Blackmagic e uma câmera da Sony também. A gente sabia que o elenco precisaria operar esses equipamentos e que isso não é uma coisa tão fácil, né? Então a gente entendeu que precisaria marcar um ensaio técnico. Esse ensaio técnico eu acho que foi a grande sacada que a gente entendeu que ia precisar, assim, porque foi um momento fundamental tanto para o elenco quanto para a equipe durante a pré. Nesse ensaio, o ator já tinha recebido o equipamento na sua casa, o equipamento já estava higienizado, e aí a gente marcava um horário com ele em que ele levava o equipamento para aquele ambiente que a gente já tinha combinado previamente. A comunicação a gente fazia com eles através do celular, numa sala do Zoom ou do Meet, e aí o celular ficava no viewfinder da câmera, a gente ia ajustando o enquadramento, mais ou menos, se comunicando com eles por ali. Esse processo é lento, né? Então os ensaios técnicos eles duravam assim às vezes horas e era cansativo, era muito exaustivo para o elenco, mas a nossa ideia era justamente de desmistificar e entender bem o que seria a nossa demanda técnica e deixar isso mais configurado possível para que no dia do set o elenco pudesse se concentrar na atuação, que era de fato a coisa mais importante que ele precisava fazer, né? Bom, então no ensaio técnico participava toda a equipe da filmagem, além do elenco, e a gente configurava tanto a maneira como ia gravar o som quanto a câmera. A gente entendeu nos ensaios técnicos que não ia existir um padrão para as nossas diárias. Cada personagem, cada elenco, cada casa, cada equipamento demandavam a sua dinâmica específica. Então, depois do ensaio técnico, a equipe se reunia e a gente fazia o que a gente chamou de checklist. Checklist que era como o nosso passo a passo da diária. E nesse passo a passo, a gente descrevia minuciosamente como que seria a nossa diária. Começando com eu chamando a equipe no Zoom, aí depois entrava a diretora de foto, a gente armava a câmera, depois o de som, armávamos o áudio e tudo mais. Junto desse checklist, a gente fazia também um hora a hora da nossa diária. A gente não fez uma ordem do dia e eu adoraria ter feito, mas como eu era a única assistente de direção e as demandas eram altas, eu acabei não dando conta de fazer a ordem do dia. Eu organizei essa listinha do nosso hora a hora, junto com o passo a passo, né, o checklist, e aí toda a equipe tinha acesso e também o elenco tinha, e a comunicação ficou satisfatória dessa maneira. Falando um pouquinho então do plano de filmagem. A nossa dinâmica básica, ela era bem simples. Era um personagem por locação, por diária. A exceção do personagem principal que ele estava em todas as cenas, né? Nas 30 páginas. Então a gente sabia que não conseguiria dar conta das 30 páginas numa diária só. No final foram 3.
Inicialmente a gente tinha pensado em fazer todos os ensaios técnicos e depois todas as diárias de filmagem, mas a gente acabou entendendo que separar muito o ensaio técnico da diária de filmagem poderia ser prejudicial, porque a gente ia perder aquele pique em que a gente já estava e que o ator já estava, e a montagem das coisas e tudo mais. Além de uma questão de logística, né? Porque eventualmente a gente precisava levar o equipamento da casa de um ator para higienizar, para levar para o outro. E se a gente fizesse todos os ensaios, depois todas as filmagens, a gente ia ter que fazer mais vezes essa movimentação. Então a gente entendeu que blocar a logística do ensaio técnico mais a diária ia ser melhor para o nosso funcionamento, tanto logístico da equipe quanto do elenco, né, que não precisaria ficar tanto tempo assim envolvido no projeto. Normalmente a gente faz esse processo de plano de filmagem no Movematic, né, cria agenda lá e tudo mais. Só que como as nossas diárias elas tinham esse teor mais simplificado, eu acabei mantendo a nossa agenda do Google para fazer o plano de filmagem das diárias também. Assim a equipe teria acesso muito rápido e não necessitaria que eu exportasse, né, o nosso plano de filmagem tradicional do Movematic para que eles vissem as diárias. A cada diária de ensaio técnico quanto de filmagem a gente aprendia coisas novas. Melhores maneiras de executar, melhores maneiras de se comunicar, e isso foi muito, muito, muito legal. Ao final de cada chamada de ensaio técnico, eu liberava o elenco e seguia com a equipe para a gente organizar o nosso checklist, o nosso passo a passo da diária, né? Normalmente a gente fazia o ensaio técnico na véspera ou 2 dias antes da filmagem. Bom, então junto com a equipe eu fazia também esse hora a hora ali. Depois disso organizado, eu fazia uma chamada com o elenco e passava com eles tanto o passo a passo quanto o hora a hora. Para o elenco, para as agendas do elenco, a gente marcou mais ou menos assim: uma diária então de ensaio técnico, uma diária de filmagem e uma de stand-by. Esse stand-by era necessário porque, como a gente não tinha o controle total técnico do que estava sendo filmado, a gente precisava de um tempinho para revisar o material e ter certeza de que estava tudo ok, que nenhum arquivo tinha tido problema, eventualmente algum problema de foco, enfim. Então a gente precisava dessa diária de stand-by. O primeiro personagem que a gente filmou, a gente precisou usar a diária de stand-by dele, então foram 2 diárias, né, no início. Quando a gente estava na segunda diária de 3 do personagem principal, a gente sentiu falta, muita falta, de uma função importantíssima do set. Essa função era a continuidade. A gente percebeu que além de ter controle desse link dos outros planos das mesmas cenas que a gente ia gravar em outras diárias, era fundamental que alguém tivesse o olhar focado durante a filmagem das cenas, concentrado para a gente ter certeza que tinha todas as partes da cena filmada, né, que é um dos trabalhos do continuista e que a gente não conseguia dar conta por ser uma equipe tão enxuta. Para a terceira ou quarta diária, se não me engano, a gente chamou uma continuista que pegou o bonde andando e conseguiu dar conta do trabalho, assim, e foi incrível. Então eu já digo desde agora, equipes de direção, equipes de produção que vão começar um trabalho de filmagem remota, de algum conteúdo narrativo um pouquinho mais longo, chamem continuista. Essa função é fundamental nesse tipo de trabalho. Falando um pouquinho então sobre a dinâmica das nossas diárias, né? A gente começava as diárias bem cedo para aproveitar a luz do sol. Então eu mandava um link para a equipe do Google Meet, também para o elenco que entrava, e a gente começava montando a câmera. Então eu fazia isso com muita calma, montando no enquadramento que a gente já tinha setado no ensaio técnico, eventualmente se a gente não tivesse já deixado a câmera no lugar, né, que às vezes acontecia. Depois disso entrava o diretor de som, e aí ele fazia também a montagem do microfone, fazia o teste da distância, do ângulo do microfone, coisas que são realmente essenciais, né, para uma boa captação de som. Eventualmente a gente contava com a equipe acessando o computador do elenco remotamente. Então o som, nesse caso, ele era gravado num software no computador do próprio elenco que o diretor de som acessava remotamente. A monitoração da câmera, como a gente fazia? A gente fazia de 2 formas distintas. Uma era com o celular do ator no viewfinder da câmera, e nessa visualização a gente tinha o controle, por assim dizer, da interpretação, né? Porque a gente conseguia ouvir o áudio
ao vivo e também ter uma noção de como o ator se movia ao vivo. A gente contava também com uma segunda monitoração, que era o aplicativo da câmera. A diretora de fotografia, previamente, ela instalava no computador do elenco esse aplicativo de acesso e controle remoto da câmera. Então a gente conseguia visualizar a imagem numa qualidade um pouco melhor, porém ela era um pouco travada, assim, então o elenco se mexia assim, ela não servia muito pra gente ter um controle da cena, e sim da imagem mais especificamente, mas aí a gente contava com essas duas monitorações e elas eram complementares e isso foi muito bom. O cenário era montado previamente, normalmente na diária do ensaio técnico, né, junto da direção de arte. Então, depois que todo o aparato técnico estava montado, eu liberava o elenco para o camarim, que eram eles mesmos que faziam nas suas casas, né. Alguns atores usaram as suas próprias roupas, né, numa seleção que foi feita junto com o diretor de arte previamente, ou alguns outros também receberam algumas peças-chave, né? Por exemplo, a gente tinha um padre e ele recebeu a vestimenta de padre, porque não é uma coisa que a gente costuma ter em casa, não é mesmo? Então isso foi produzido, higienizado e enviado para casa dele. Esse tempo de camarim eu combinava com eles previamente naquela chamada de passar o checklist, assim. Então, alguns me diziam, vou precisar de meia hora, vou precisar de uma hora, enfim, a gente dava esse tempo. Durante esse tempo, então, que o elenco ia pro camarim, a equipe ficava ali na salinha do Meet, eventualmente conversando alguma coisa. Normalmente a gente não tinha muito assunto, porque tudo sobre a diária já tinha sido conversado exaustivamente na pré, né? Então, na diária bastava a gente executar aquilo que a gente tinha combinado, assim. Então a gente ficava mais no aguardo mesmo. Uma coisa que era muito importante: até eu liberar o elenco para o camarim, todas as questões técnicas precisariam ser vistas. Todas. Para que quando o elenco voltasse, já vestido com a roupa do personagem, caracterizado conforme o personagem, a gente interferisse o mínimo possível no trabalho de atuação. Então ele tinha aquele tempo para se vestir e também para se concentrar. E quando ele voltasse, todo o nosso trabalho técnico fosse assim, o mais objetivo possível, para que a gente não precisasse conversar tanto sobre a câmera, sobre o som, ou sobre não sei o quê, e que o diretor pudesse ter esse espaço de diálogo um pouco mais aberto, só sobre a atuação mesmo. Para a filmagem, então, eu pedi o ok de toda a equipe, pedi o ok do elenco, se a gente poderia gravar. Eu chamava o som e a câmera, que conseguiam dar o rec remotamente, e a gente filmava os takes assim. A comunicação da equipe, para a gente não tumultuar a chamada do Zoom, já que o elenco escutava tudo que a gente falava quando os microfones estavam abertos, a gente ia se comunicando por texto no WhatsApp. E essa comunicação funcionou assim, porque a gente eventualmente dizia, a foto dizia, vou precisar de mais uma porque a luz do sol variou bem no meio do take. Então o diretor ele já via e eu já via também, então eu sabia já que a gente ia ter que filmar um próximo take. A comunicação entre os takes se deu mais ou menos dessa forma nesse projeto específico. Depois que a gente filmava, a equipe dava o ok ou pedia algum ajuste para fazer um novo take. E depois disso feito, o diretor tomava o seu tempo para conversar com o elenco, aí só sobre a cena, e aí o elenco não precisava ouvir mais nada sobre questões técnicas. Essa foi a melhor maneira que a gente conseguiu encontrar para esse projeto, para esse diretor e esse elenco. Claro que isso é adaptável para cada situação, né? Eventualmente vai ter diretor que vai querer cortar e dizer, não, agora eu vou tomar o tempo com o elenco e depois a equipe vê essas questões. Nesse caso, o diretor pedia para que a equipe visse suas questões e depois ele conversasse com o elenco sobre o take anterior e já sobre o próximo. Traçando um paralelo do set remoto com a filmagem presencial, como assistente de direção, a coisa que eu senti mais falta foi o aspecto humano, o contato olho no olho, né? Uma das funções da assistência de direção é tu prezar pelo bem-estar do elenco, enfim, da equipe que tá ali filmando contigo, né? Então, eventualmente, se tu percebe uma situação que possa estar causando algum incômodo pro elenco, por exemplo, tu consegue conversar com essa pessoa de uma maneira discreta e íntima e tentar resolver isso da melhor forma, né? Eu passei por uma situação que foi a seguinte: eu percebi que o ator estava cansado. Claro, ele estava acumulando, né, tanto a função dele de atuação, ele tinha várias cenas, e essa comunicação da equipe, assim, com ele acaba cansando também. Então eu percebi que ele estava cansado.
Se fosse num set presencial, eu conseguiria chamar ele num cantinho discretamente e falar: ah, tu acha que a gente termina essa cena e daí pode fazer uma pausa e depois a gente retoma? O que tu acha? Pensei nisso. Enfim, debater isso com ele e colocar ele numa situação em que ele possa se sentir o mais à vontade, o mais confortável possível. Então, eventualmente, eu posso só simplesmente decidir: não, agora a gente vai fazer essa pausa depois da cena e depois retoma. Enfim. E isso na filmagem remota não é tão simples assim. Para sair dessa situação, eu me vi um pouco confusa, assim. O que eu optei por fazer foi conversar com a equipe no privado. Falei, gente, acho que ele tá um pouco cansado, vamos fazer essa pausa. Conversei com a produção que estava mandando um almoço para casa dele, se a gente conseguiria adiantar isso, e acabei dando uma pausa bem grande de almoço para ele. Então, na chamada do Zoom, eu falei que a gente terminaria aquela cena, depois ia fazer uma pausa para revisar o material. Esse foi o motivo que eu consegui encontrar para a gente fazer uma pausa, e realmente era necessário, poderia ser feito naquele momento ou não, eu acabei optando por puxar essa pausa. A gente revisava o material e depois já fazia o almoço e tudo mais. Então o elenco acabou ficando com uma pausa de almoço bem grande, e isso foi legal porque ele conseguiu descansar, dar uma desestressada, porque, enfim, como as coisas são muito novas, acabam deixando a gente assim um pouco ansioso, e isso cansa um pouco também, né? Mas aí a gente conseguiu lidar com essa questão dessa maneira, que na hora foi a melhor que a gente encontrou. Foi mais uma luz que se acendeu, né, para a importância dessa função que a assistência de direção tem também, de ser sensível às questões humanas, né, do set de filmagem, por mais que ele seja remoto. Isso a gente deve estar atento a isso também. Depois de todas as cenas filmadas, a gente solicitava que o ator inserisse o cartão da câmera no leitor ou no próprio computador, dependendo, e remotamente a gente fazia a logagem do material, né, que também era organizado na nuvem, enfim, tudo remotamente para que toda a equipe pudesse ter acesso. Depois que o cartão estava inserido, eu liberava o elenco para poder se desproduzir e tal, e já mexendo ali no material para guardar. A gente sempre tinha o dia seguinte como uma diária de stand-by, que eles sabiam que eventualmente a gente poderia precisar regravar alguma coisa. Mas se tudo tivesse dado certo, então depois da logagem o trabalho estaria concluído. A gente acabou estabelecendo no nosso calendário que a diária seguinte, independente de precisar filmar ou não, seria a diária de revisão, né? Então a gente ia fazer um balanço de como tinha sido aquela diária e eventualmente fazer ajustes para as próximas ou para os próximos ensaios técnicos, coisas que a gente viu que precisaria dar uma atenção um pouco maior, ou coisas que a gente viu que tinha imaginado que não funcionam tão bem, enfim, coisas do tipo. No total, então, nós fizemos 9 diárias de filmagem em quase 3 semanas de trabalho, e a gente tinha tido antes mais 3 semanas de pré, então foram de 6 a 7 semanas de trabalho. A gente aprendeu muito durante todo o processo, assim, a cada dia a gente ia aprendendo um pouco mais. Falando especificamente sobre assistência de direção, eu ia aprendendo a cada dia, a cada contato, a cada reunião, coisas que a gente ia levantando, que a gente ia ter que aprender, entender como que funcionaria um pouco melhor. Para o meu processo, uma coisa que eu fiz que foi muito importante era... eu ia, enquanto as coisas iam acontecendo, eu ia criando um relatório super minucioso sobre os tempos que as coisas levavam e o que acontecia. Por exemplo, no ensaio técnico. No ensaio técnico a gente entrou na chamada tal hora, levou X tempo para montar a câmera, X tempo para montar o som. Na diária também, a mesma coisa. Pausa para ajustar o foco. 15 minutos, 5 minutos, enfim, eu ia anotando tudo isso e me ajudava quando eu ia montar o nosso checklist hora a hora das demais diárias, né? E também foi bom para ver isso depois, para ter um balanço, entender como as coisas funcionavam, assim, e perceber essa nova dinâmica, né, do set. Para mim, como assistente de direção, a maior lição que fica desse meu primeiro set de filmagem remota é a mesma dos meus sets presenciais, que é muito importante ter uma boa comunicação com a equipe, uma comunicação eficiente, clara, direta, objetiva. Além de ter um bom humor também, né? Saber conduzir assim, as situações. E esse era um caso em que
muitas vezes a gente não sabia como as coisas iam acontecer, né? Diferente no set presencial, que a gente já tá acostumado, trabalha há anos, a gente chega no set, dá bom dia, toma café e cada um já sabe pra qual lado, cada um da equipe já sabe, né, pra qual lado deve ir. Quando tu faz um primeiro trabalho remoto, não é assim, né? A primeira vez que tu tá fazendo é como se tu estivesse chegando no set pela primeira vez. Então, tudo deve ser feito com muito mais cautela, com uma observação, enfim, tudo com calma. Eu gostei muito de fazer esse trabalho, pra mim foi muito gratificante, eu aprendi muito fazendo ele e acredito que tanto a equipe quanto com o elenco aprendeu também. Então esse foi um resumo da minha experiência como assistente de direção na filmagem remota desse piloto de série de TV. Se mais alguém tiver experiências e quiser e puder compartilhar, eu acho super legal a gente criar essa rede de compartilhamento de conhecimento, né? Seja com assistentes de direção ou então outras funções da equipe. E acho que quanto mais a gente puder fortalecer essa rede de compartilhamento de conhecimentos, mais preparados a gente vai estar para esses novos desafios, né, que a nossa profissão vai nos apresentando. Muito obrigada por assistir.